né? E eu costumo também dizer, né, que o mal, ele pode nascer em qualquer berço. Sim. Não é no A, no B, no C, no rico, no pobre, não. Qualquer lugar, né? Então, em todas as instituições, filosofias, modo de fé, pode ter, sim, pessoas que não são corretas. Sim. Né? Pessoas que não são legais, pessoas que são desonestas, corruptas, e seja o que for, né? Por isso que nós temos que lutar todos os dias para que não haja isso, né? Como? Aí vem um processo que eu acho que ajuda muito a diminuir isso, que é a educação. Concordo em gênero, número e grau. É isso mesmo. Educação em todos os aspectos, desde família, né, na mais tenra idade, até a formal, a erudita, a popular. Vou dar aqui um exemplo de Madre Teresa que me encanta. Olha, veja, um espírita falando de uma irmã, de uma freira que foi realmente uma alma nobre. Salvação pela caridade. Caridade. Na hora que você falou isso, foi o primeiro nome que veio na minha mente. Mas entrevistando Madre Teresa, um jornalista muito anticlerical, diga-se de passagem, tinha muita coisa contra a igreja, né? E perguntou, Madre, a igreja tem tantas coisas ruins que acontecem com ela, né? A gente tem aí casos de pedofilia, a gente tem casos aí de escândalos financeiros ligados à igreja. Quando é que a igreja vai ser melhor? A resposta da Madre eu uso nas minhas palestras em qualquer lugar que eu vou. Ela disse assim, meu filho, os padres não caem do céu, as freiras não caem do céu, eles nascem nas famílias. Então eu ouso dizer para você, né, que a igreja vai ser melhor quando eu e você formos melhores. O centro espírita vai ser melhor quando eu e você formos melhores, né? Onde existir homens, infelizmente ainda hoje a gente tem que dizer que vai existir corrupção. Exatamente. Então não importa a instituição, não é? Importa realmente a quem está à frente das instituições e como as conduz, né? Como faz a condução dessas instituições. O Evangelho segundo o Espiritismo tem inúmeros membros da igreja que dão comunicação lá, né? Santo Agostinho, né? Lacordaire, foi também. A gente tem que lembrar que o conhecimento e a verdade, eles estão em todos os lugares. Sim. As comunicações espíritas não aconteceram só na França. No mundo todo, né? Você tem as irmãs Fox nos Estados Unidos, você teve os precursores no esoterismo que fizeram um trabalho muito bem feito, como a Madame Blavatsky, né? Eliphas Levi, né? Eliphas Levi ou Eliphas Levi, a pronúncia não importa, mas foram, vamos dizer assim, pensadores que mostraram que a bondade de Deus se manifesta em todas as culturas, em todos os povos, em todas as correntes de pensamento, desde que haja dentro da pessoa aquele princípio de seriedade, de honestidade, de correção moral. Então, antes de mais nada, não importa muito o caminho que você escolhe, mas importa se você está seguindo aquele caminho de fé, de filosofia de vida com a devida seriedade, né? Exatamente. César, se eu creio que deve ser vários exemplos, mas dentre os vários exemplos, o que marca mais Chico na sua caminhada? Como alguém hoje que é palestrante dentro do kardecismo, como um homem com uma formação intelectual muito completa, perceptível, né? Obviamente que isso é mérito de muito estudo, de muito trabalho, de formação muito boa, né? E eu como professor, eu costumo dizer que a gente tem esse cacuete de ter essa percepção, né? E eu percebo em você uma capacidade intelectual que sustenta muito a tua fé, e é um caminho que eu gosto muito também como ser humano. Mas o que o Chico, com toda aquela simplicidade, né? E todo aquele conhecimento, né? O que ele, para você, é mais significativo e que você se apega muito na tua missão? É a humildade. O que mais me toca no Chico, e sinceramente eu vou às lágrimas quando eu escuto alguma coisa que ele fala, e não são lágrimas sinceras, vem do meu coração. A humildade do Chico é algo que mexe com a gente. E as inúmeras histórias que são verdadeiras, que se falam sobre as escolhas que ele fez, né? Sim, que foram maravilhosas, né? Uma vez assim, diz que ele estava com apenas um chuchu na fruteira da casa dele para comer na hora do almoço. E passou uma pessoa pedindo. E ele pegou aquele único chuchu e doou. Aí ele falou, vou ficar com fome, mas eu não vou deixar esse meu irmão com fome. Dali a pouco,
Ele falou, mas Deus tudo providencia, né? E disse que quando ele terminou essa oração, essa prece, passou um feirante com um caminhão de chuchu. Ele falou, mas não precisava tanto. Eu só queria um para almoçar. Então, quer dizer, é a fé que o Chico tem, a amorosidade, a inteligência dele, é isso que me encanta mais. Porque todas as provas que fizeram para testar a mediunidade dele, o programa Pinga Fogo, onde ele foi sabatinado de todas as formas possíveis, onde ele fez uma... Até com certo desrespeito em alguns momentos, né? Senti um pouco isso também. Mas, olha, reverteu em benefício para o espiritismo, porque a maneira humilde com a qual ele respondeu as questões, e profunda, a humildade não significa você deixar de ser sério, você ser simplório, não é isso. A humildade significa você não se julgar mais do que você realmente é. E ele, com essa humildade, ele encantava, porque era uma humildade cheia de sabedoria, né, que orientava, e a doutrina espírita ganhou muito. Eu assisti várias vezes o Pinga Fogo e eu fiquei encantado com as respostas que o Chico deu, com as psicografias que ele executou ali diante das câmeras, né? O negócio foi realmente muito pesado. Até porque a televisão naquela época não tinha os recursos que tem hoje, e também era um outro momento histórico do Brasil, um momento onde a ditadura estava muito forte ainda, não se podia falar com tanta abertura sobre qualquer coisa. Sim. Imagina numa sociedade que ainda tinha esse problema, você vir falar de espiritismo na maior audiência da história da televisão brasileira. Muita gente acha que foi de telenovelas, de jogos de futebol. Não. A maior audiência da história da televisão brasileira foi Chico Xavier. Então, quer dizer, por quê? Porque ele nos encantava com a sabedoria e humildade dele. E é uma humildade tocante. As palavras dele são profundas, elas mexem com a nossa cabeça. E simples, né? E simples, né? Vai exatamente no ponto central de cada questão, mas sem aquele ar de arrogância, sem aquele ar de julgamento, seguindo realmente o Evangelho de Jesus. Tem um quadro no Centro Espírita que eu atuo mais diretamente que me encanta. É um quadro, foi pintado em trabalho mediúnico, né? E o que aconteceu ali? Tem o Chico Xavier abraçando Jesus. Aquele quadro mexe muito comigo, porque demonstra bem a alma valorosa que tinha o Chico. E uma das histórias mais fortes também é a história de Jorge, né? De um rapaz que frequentava o Centro Espírita do Chico, que atravessava a cidade toda de Uberaba a pé, doente, com ferida na perna, na boca. E ele sempre ia visitar o Chico, e às vezes ele tinha um mau odor no corpo dele, muito difícil de alguém suportar. E Chico recebia os beijos dele, né? Com a boca cheia de ferida, e marcava o rosto e ele não limpava. E Jorge foi uma das personalidades que, segundo Chico, quando desencarnou, foi recebida, acolhida pela personalidade maravilhosa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele narra essa história e isso me comove profundamente. Cada vez que eu escuto a história de Jorge, ela está aí na internet, quem quiser acessar, é uma das coisas que mais mexeram comigo e reforçaram a minha convicção de que o Espiritismo é um caminho de luz. Né? É um caminho de muita luz e vale muito a pena a gente seguir. César, eu vou continuar nessa parte da comunicação. Eu sinto que o Espiritismo ele tem uma produção cultural assim, imensurável. Sim. E eu ouvi de um jornalista, o Gilberto Nascimento, essa semana, que ele fala que um dos problemas que ele vê com o catolicismo hoje é que não tem uma comunicação. Não existe um processo de comunicação das igrejas ou da própria instituição com as pessoas. Eu vejo que a igreja evangélica hoje tem um processo muito grande de marketing, de divulgação, de comunicação mesmo, e o Espiritismo também teve uma linha muito forte nisso, de que eles sempre tinham essa força de falar, essa força de publicar livro. Você vê que de fato essa importância da comunicação, que ela une, né? Ela cria pontes, dentro da religião é essencial? Eu acho que sim, a comunicação é chave de tudo, né? Eu acho que sem comunicação adequada, a gente causa grande prejuízo a qualquer instituição, a qualquer pessoa, a qualquer ser humano. A comunicação é essencial. Como diz um dos grandes especialistas em comunicação, nós nos comunicamos, né, para influenciar. O professor David Berlow, que escreveu um livro chamado O Processo da Comunicação. Por que nos comunicamos? Nos comunicamos para influenciar. Influenciar as nossas ideias, influenciar as pessoas com as quais nós convivemos, positivamente, infelizmente, negativamente também. Mas a comunicação é chave em todo esse processo,
Não há possibilidade de você fazer a educação de uma pessoa sem comunicação. Então, ela é o meio principal de condução da elevação moral do ser humano. É o processo de comunicação, que tem que ser pautado nos princípios do bem, da caridade, do amor. Então, eu acho que falta muito isso, sim. E muitas vezes, não só na Igreja Católica, acho que falta um pouco em todos os lugares, em todos os setores da sociedade, inclusive nos relacionamentos. Eu vejo hoje, quando você escuta que uma criança entra armada numa escola e mata os seus companheiros. Vocês viram aquele filme antigo, mas muito interessante, Tiros em Columbine, né, onde a gente vê o que nós estamos semeando. A maior lição do espiritismo e do cristianismo, espiritismo cristão, é a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Você ouve isso direto no centro, mas é uma verdade. O que nós semeamos no coração daquelas duas crianças que pegaram armas e atiraram nos seus coleguinhas? Qual o vácuo que foi permitido ali? O que nós estamos semeando hoje? Eu fico estarrecido quando eu vejo a crueldade dos campos de batalha. Nossa, isso me estarrece. Aí uma pergunta, estamos realmente na idade contemporânea? Estamos ainda na Idade Média? Não aprendemos nada enquanto civilização? Exatamente, mas o que nós semeamos? Você pega hoje a maior parte dos filmes que a gente vê semeando cenas de violência constante, de vingança, de raiva, de ódio, de intolerância, de preconceito. A gente semeia isso e quer colher rosas. Esse é o problema. A nossa comunicação tem que estar voltada à semeadura do bem, porque nós queremos colher o bem. E aí vem Jesus e fala, né? Não é o que mancha não é o que sai da boca do homem, não é o que entra pela boca do homem que o mancha, mas sim o que procede do coração do homem. O que há no coração do homem? O mundo é um grande espelho. Ele reflete não o nosso rosto, reflete o nosso coração. Eu costumo falar isso muito nas minhas preleções, com muita humildade. Então, se o mundo reflete o que eu tenho dentro de mim, assim como o artista reflete nas obras que cria o que tem no seu coração. Você vê um quadro de Picasso, você vê uma obra de Michelangelo, você fica extasiado. Mas aquela obra estava dentro dele. É maravilhosa isso, né? E o que nós temos dentro de nós hoje? De onde saem todos esses atos de violência, essa maldade toda? O mundo é consequência, reflexo do que o homem tem dentro de si. Por isso que a doutrina espírita prega a reforma íntima. Íntima. Pode mudar os sistemas, os regimes, pode mudar tudo. Se não mudar o coração do ser humano, nada vai mudar. Exato. Né? Sim.